E o Correio Debate volta a conversar aqui nos estúdios, a continuar a nossa entrevista com o psicólogo Deusimar Guedes. Na semana passada, o presidente da PBTU, Fernando Lucena, deu uma declaração dizendo que as autoridades deveriam agir, retirar as pessoas com dependência química dos pontos turísticos de João Pessoa. Deusimar já deu uma opinião aqui no primeiro bloco de que é possível a retirada, né, sem ferir a lei. E o Deusimar está lançando aqui um livro, onde e como lidar com o problema. É esse exemplar do mais novo livro de Deusimar Guedes, que já foi da Polícia Federal, né, Deusimar? E você da Polícia Federal também, naquela época que você atuava, você não está... Já se aposentou, não é isso? Já se aposentou da Polícia Federal. Naquela época você teve a oportunidade de ver muitos exemplos de traficantes, de pessoas drogadas presas, né? Ah, com certeza. Eu fiquei 30 anos na Polícia Federal, né? Eu fui chefe de operações aqui da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. E aí tem uma experiência. E agora já há quase 15 anos também, eu sou como psicólogo, né? Especialista em dependência química e cuidando agora de dependentes químicos, usuários e familiares. Então, diga assim, esse livro inclusive é uma espécie de mix entre a experiência policial e também a experiência de consultório em relação ao cuidado com usuários de drogas e o tratamento de dependentes químicos. Você falou da família, os familiares devem sofrer muito, né, com essas situações. Ah, com certeza, Hermes. Eu costumo dizer que só quem tem a verdadeira noção da extensão do problema dessa doença, dependência química, é quem tem um dependente químico dentro de casa. Porque às vezes a pessoa está lá no seu gabinete, lá no seu consultório, então é muito fácil fazer um discurso romântico, fazendo defesas às vezes muito bonitas e tal. Agora, quem tem a verdadeira noção é quem tem um dependente químico dentro de casa. Essa pessoa, essa família, aí sim tem, porque na maioria das vezes ela precisa de ajuda e ela não encontra portas fechadas ou não encontra no momento que ela precisa. Então, esse é um grande problema que o país precisa acordar para isso. Vou pegar a sua experiência de policial, de psicólogo, de um especialista nesse tema. O Supremo Tribunal Federal deu continuidade a um julgamento do processo de descriminalização do uso de droga, segundo esse entendimento, para uso pessoal. O Senado, no mesmo dia da continuação dessa votação, liderou um movimento dentro do Senado, foi uma sessão inclusive presidida pelo senador Efraim Filho, que é daqui da Paraíba, para debater isso. E ficou claro uma queda de braço entre o Senado e o Supremo. O Senado disse que o Supremo quer legislar, o positivismo do judiciário, o ativismo do judiciário. E todos os presentes, inclusive o presidente nacional da Associação de Psiquiatria, contra qualquer liberação de uso de drogas no país. Aí eu pergunto a Deusimar, primeiro, na sua avaliação, há o ativismo do judiciário nesse processo? É coisa para o legislativo decidir? Segundo, e essa descriminalização das drogas, se houver, é possível controlar esse uso pessoal, como eles falam? Olha, Ernest, primeiro eu comungo num princípio que diz o seguinte: qualquer política séria em relação às drogas tem que ser no sentido de minimizar o volume de drogas circulando. Quanto mais drogas circulando, mais pessoas serão atingidas, serão usuárias, mais danos à sociedade como um todo. Então, qualquer política que vier a flexibilizar, ela vai nesse sentido. Todos os países do mundo que flexibilizaram de alguma forma, seja descriminalizando, seja liberando o uso recreativo e tal, aumentou o consumo e aumentou os danos. Todos nós queremos que diminua o número de homicídios e que diminua o lucro das organizações criminosas, cujo braço mais lucrativo é o tráfico de drogas. Só que em lugar nenhum onde foi descriminalizado, diminuiu o lucro dos traficantes, porque eles continuam vendendo droga ou mais potencializadas ou aquelas que não foram legalizadas. A Holanda, que é o exemplo mais antigo que a gente tem, 60% das pessoas encarceradas na Holanda são por crimes relacionados às drogas. Quer dizer, não acabou com esse problema. Se acabasse, eu seria o primeiro a aprovar. Acho que o mundo todo caminha para a descriminalização das drogas. Os Estados Unidos, que era o maior combatente, tem caminhado nesse sentido. Agora, também acredito o seguinte: não é uma lei mais dura ou mais leve que vai resolver essa questão da droga. O que vai resolver são campanhas educativas desde os primeiros anos de vida da criança, informando essas crianças, esses adolescentes, sobre os malefícios dessas substâncias para desestimular o consumo. Esse sim vai tirar lucro dos traficantes. Eu costumo até dar um exemplo, Hermes, eu nunca vi ninguém botar um bar na frente de uma igreja evangélica para vender bebida alcoólica.
porque os evangélicos são educados para não consumir. Então, aquela substância. Então, só acredito, acho que a medida correta seria exatamente, primeiro, se fazer campanhas educativas por um período de pelo menos uns 10 anos e depois, sim, podia se pensar em alguma flexibilização. E concordo plenamente com o senador Efraim, quando diz desse ativismo judicial. Acho que o Supremo, não só nesse caso, mas ele, nos últimos anos, tem investido muito em áreas que são do Legislativo. E não tem um claro aí, não. A lei é de 2006, não é nem tão antiga. A lei existe e já diz quais são as penas, quais são para traficante, para usuário e tal. O Legislativo não foi omisso aí, ele fez. O Supremo está se invadindo uma área que não é dele. Ok, Deusmar Guedes, queria agradecer sua presença, sua participação aqui no Correio Debate. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Hermes.